Vamos falar de política. O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta segunda-feira que a decisão do ministro Alexandre de Moraes de bloquear o Telegram no Brasil é fruto de uma perseguição implacável contra ele. Sabemos da posição do Alexandre de Moraes. É uma perseguição implacável para cima de mim. Tivemos momentos difíceis no ano passado, quando o TSE julgou a possibilidade de cassação da chapa Bolsonaro-Mourão por fake news, disse Bolsonaro em entrevista à imprensa. No domingo, 2 dias após o anúncio da decisão do bloqueio, o ministro recuou e decidiu pela liberação do funcionamento do aplicativo. Segundo Bolsonaro, Moraes perderia no plenário caso seguisse com a decisão. Abre aspas para Bolsonaro. Alexandre de Moraes ia perder no plenário, isso aí, ele resolveu recuar. Agora eu lamento, você ao tentar resolver alguma coisa, prejudicar todo mundo. Você não pode prejudicar essas pessoas que usam isso para fazer negócio, usam para tratamento médico, usam para defesa civil. É um crime fazer isso, é um ato, no meu entender, lamentável, que em tempo ele resolveu recuar, afirmou então o presidente. Na sexta-feira, após o anúncio do Supremo Tribunal Federal, Bolsonaro se manifestou e disse que o bloqueio era inadmissível, podendo inclusive causar óbitos no Brasil por falta de contato com o paciente médico. E é verdade, o Moraes não entendeu a dimensão da sua decisão. A Advocacia Geral da União ia pedir a cassação, a revogação, e ele acabou voltando atrás, na tentativa de uma saída honrosa, dizendo que o aplicativo atendeu a sua solicitação de tirar uma postagem e tal, mas ele está de olho no Alan dos Santos, está de olho nos bolsonaristas que, segundo o Moraes, no juízo dele, publicam fake news, é o julgamento dele. Agora, derrubar uma plataforma inteira, um aplicativo inteiro, porque ele tem ali 2 ou 3 ativistas, ora, pede para o aplicativo derrubar a conta desses, não prejudicar todo o restante. E tem razão o Bolsonaro, o Telegram é usado aí por médicos. Hoje as principais notícias que vêm lá da guerra vêm pelo Telegram, que é uma plataforma muito utilizada pelos jornalistas, como eu disse ontem, até lá no condomínio que eu moro, para ter alguma emergência médica é o Telegram, ele sai do WhatsApp para ter um plano B. E aí você toma uma decisão desta dimensão, impactando a vida das pessoas, quer do ponto de vista de saúde, quer do ponto de da notícia em si, quer do ponto de vista econômico, é no mínimo condenável. Alguém tem que dar um basta nesse Alexandre de Moraes, que se demonstra cada vez mais um tirano querendo impor condições, rasgando diariamente a Constituição Federal. Muito bem, 6 horas mais 18 minutos, 6h18, esse é o Cidade 360, jornalismo em todos os ângulos. O Fórum de Governadores volta a se reunir hoje, daqui a pouquinho às 9 da manhã, em Brasília. E na pauta, assuntos polêmicos como a alíquota única do ICMS sobre os combustíveis. Isso porque, após o Congresso Nacional aprovar um projeto de lei que determina que o ICMS será igual em todos os estados, muitos governadores ameaçam judicializar a determinação, já que temem queda da arrecadação com a nova lei. E de acordo com o governador Ibanez Rocha, do Distrito Federal, a possibilidade de flexibilizar as medidas de emergência sanitária da pandemia do coronavírus também será debatida entre os chefes dos executivos estaduais. Interlocutores afirmam que ainda há uma disputa entre os governadores sobre essa ideia. A flexibilização é bem vista pela maioria, mas, segundo fontes, há um temor de que, ao concordar com a mudança, os estados acabem demonstrando que o presidente da República, Jair Bolsonaro, sempre esteve certo em suas críticas aos governadores. Ainda segundo Ibanez Rocha, a redução do imposto sobre produtos industrializados, o IPI, também é um outro assunto que será debatido durante a reunião desta terça-feira. Já que o governo federal, Bizarra, editou um decreto no início desse mês que corta o tributo em 25%, o que para a maioria dos governadores também vai impactar na receita de estados e municípios. Pois é, Café, até agora 17 governadores e vices confirmaram presença no evento, seja de maneira presencial ou remota. Se você prestou atenção no que nós falamos no início, no editorial, eu falei, nós temos que ter um senso coletivo. Esses governadores têm senso coletivo em absoluto, estão olhando o seu quadrado. Por que reduzir o ICMS? Nós vamos perder arrecadação. Por que reduzir o IPI? Nós vamos perder arrecadação. Tá vendo? Se a gente fizer isso e cair o preço na ponta, vamos admitir que o Bolsonaro estava certo. E daí, meus amigos? Vocês foram eleitos para governar esse país para o povo. E agora, cortar tributo é tudo que nós queremos. E por que vocês não cortam as despesas? Por que não fazem uma revisão do orçamento cortando gastos? Sempre tem que enfiar
para cada um de nós mais tributos. Nós não aguentamos. Já é subtraído do setor privado, das pessoas físicas, quase 40% do PIB, esses valores vão para a União, os estados e o município. Será que não basta esse volume? E se devolvesse com qualidade de vida, com qualidade de serviços, ótimo. Quem mora na Suíça paga uma carga tributária superior a essa, mas vai lá na Suíça usar um serviço público, o transporte coletivo, o setor de saúde, a área de educação, tudo funcionando redondinho. Aqui não. Aqui você paga 2 vezes, né? Quer uma saúde de qualidade? Vai para o plano privado. Tanto é verdade, né, Bizarra, que a prefeitura de Bauru, que oferece serviço público, tem um plano de saúde particular. Sim. Então, já está colocado. Quer educação boa? Com raríssimas exceções, vai para a iniciativa privada. Quer segurança patrimonial? Tem que contratar alguém, colocar alarme, contratar monitoramento. Peraí, esse nosso dinheiro de quase 40% do PIB está indo para onde? Para onde? Então não dá para cortar, para reduzir o preço do combustível? Ora, está chegando o momento que nós precisamos reagir. Não tem limite para esses governadores? Aqui no estado de São Paulo nós tivemos um superávit primário do ano passado de quase 20 bilhões de reais com aumento de ICMS. Isso não é suficiente? Ah, não. Agora em ano de eleição eu preciso saltar um pacote de bondades. E desta maneira nós vamos empurrando os graves problemas. E fora tudo isso, a politização. Não, eu não posso fazer o bem porque vai favorecer o candidato A. Ora, bolas. Como assim? Como assim? E o que é pior é ver alguns colegas da grande mídia também contrário. Defenderam sempre a redução de tributos, mas agora, como uma militância contra o atual governo, se é para favorecer o governo, eu sou contrário. E a população, o coletivo, isso é um mero detalhe. Partidarismo rasteiro. E o presidente Jair Bolsonaro afirmou que terá um nome de Minas Gerais como vice em sua chapa à reeleição. Mas não citou, na verdade, quem será. Ele diz o seguinte: tenho que ter um vice que não tenha ambições de assumir a minha cadeira ao longo de um mandato. Por isso, eu posso adiantar para vocês, hoje em dia, por coincidência, meu vice é de Minas Gerais. Mas não quero adiantar o nome dele, afirmou, na manhã desta segunda o presidente, em entrevista a uma rádio da capital. Natural de Belo Horizonte, o ministro da Defesa, o Walter Braga Neto, tem sido cotado para compor a chapa com o presidente. O alto comando do Exército Brasileiro, inclusive, tem dado início aos preparativos para a saída de Braga Neto. O ministro deve deixar a pasta até o dia 2 de abril para se colocar à disposição de ser candidato a vice-presidente. Em entrevista no mês passado, o atual vice-presidente da República, general Hamilton Mourão, avaliou que Braga Neto seria uma pessoa extremamente capacitada para ser o novo vice-presidente. Segundo Mourão, Braga Neto tem um excelente relacionamento com Bolsonaro e confiança daquele que é cabeça da chapa. Além de ministro da Defesa, Braga Neto também foi ministro da Casa Civil e atuou como interventor federal no Rio de Janeiro durante o governo do presidente Michel Temer, do MDB. E filiado ao PL, Bolsonaro deverá lançar a sua pré-candidatura em 27 de março, no evento do partido em Brasília. Segundo o presidente, o nome do vice, porém, só deverá ser anunciado em agosto, que é o prazo legal para os partidos definirem e registrarem então as suas candidaturas. E na mesma entrevista, Bolsonaro confirmou que o atual vice, o também general Hamilton Mourão, está descartado para compor sua chapa e irá concorrer ao Senado do Rio Grande do Sul com o apoio do governo. Mourão se filiou recentemente ao Partido dos Republicanos para concorrer ao cargo. Caso só se mudar alguma coisa, viu, Bizarra, para não ser o Braga Neto. Todas as pistas, ontem inclusive eu acompanhei essa entrevista e ele deu ali para o Ricardo Salles um gancho, falou: Ricardo, você que trabalhou comigo, ele estava na bancada fazendo entrevista, né? Você que trabalhou comigo sabe do quem eu estou falando. E depois o Ricardo Salles, apertado pelos colegas dele, disse: olha, é o Braga Neto, sem dúvida é um grande nome. Falava assim da Tereza Cristina, do Ministério da Agricultura, para ter uma mulher, mas o Bolsonaro é esse perfil que ele colocou, viu, Bizarra, que é alguém discreto, que não queira o lugar dele. O Mourão pecou por falar demais e dava sempre a impressão que ele estava de boca ali esperando um impeachment, qualquer momento ter uma pressão sobre o Bolsonaro para ele, estou preparado aqui para entrar, como se ele colocasse. O Braga Neto tem outro tipo de perfil e pode sim agregar muito à chapa do Bolsonaro. Talvez a gente demore um pouco para saber, salvo alguma mudança, questão de sondagem de votos, né? Não está ganhando, melhor por uma mulher, etc. Tirando isso, é o Braga Neto. Se fosse hoje, ele anunciaria o Braga Neto como vice. O PT e o PSB
avaliam promover no dia 9 de abril o evento de lançamento da dobradinha eleitoral entre Lula e Geraldo Alckmin para a disputa presidencial deste ano. A ideia discutida entre as duas siglas é que o evento seja promovido em São Paulo, com discursos de ambos, inclusive, e com a presença de lideranças de esquerda e representantes da sociedade civil. Nesta quarta-feira, o PSB vai promover na capital federal o evento de filiação do ex-governador paulista ao partido. O PT afirmou que ao PSB que o ex-presidente petista não irá comparecer a essa filiação. E de acordo com essas fontes, viu, Café, na avaliação de dirigentes das duas legendas, a ausência de Lula se deve a uma avaliação de que o protagonista do evento é Alckmin e que a presença do petista poderia tirar os holofotes do ex-tucano. De acordo com o presidente nacional do PSB, Carlos Siqueira, além de Alckmin, devem se filiar ao PSB na próxima quarta-feira o vice-governador do Maranhão, o Carlos Brandão, que é do PSDB, e o senador Dario Berger, que é do MDB de Santa Catarina. Eles devem ser candidatos a governador pelo Maranhão e também por Santa Catarina. No caso, o Carlos Brandão por Maranhão e o Dario Berger por Santa Catarina. Os 4 governadores da legenda confirmaram presença no evento de filiação de Alckmin, que deve ter também o comparecimento de aliados do ex-governador de São Paulo. Café. Há quem especule que o Lula não vai nesse encontro do PSB porque não vai ter segurança. Então o pessoal está com medo da carteira ser batida. Muito bem. 6 horas mais 20. Essa cara é a melhor, viu? Gostou? Gostei. 6h27, continuamos aqui com Cidade 360 e desistindo, da disputa pelo governo de São Paulo, Guilherme Boulos do PSOL anunciou nesta segunda-feira que será candidato a deputado federal. Ele disse o seguinte: tomei a decisão de ser candidato a deputado federal por uma razão: ajudar a construir uma grande bancada de esquerda no Congresso. Hoje o Centrão governa o Brasil. Precisamos ter força para a reforma trabalhista, o teto de gastos e aprovar mudanças populares, escreveu o candidato então nas redes sociais. Na pesquisa Quest Genial, divulgada na última quinta, o candidato PSOL aprecia com 7% as intenções de voto para o governo de São Paulo. O candidato do PT, o Haddad, está à frente com 24%, seguido do ex-governador Márcio França com 18%. Depois aparece o ministro da Infraestrutura, o Tarcísio de Freitas, seguido por Bolo. O Tarcísio tem 9%. Ao anunciar a desistência da disputa pelo governo de São Paulo, o candidato defendeu a unidade da esquerda no estado para derrotar os tucanos e também o bolsonarismo. E ele disse mais uma vez aqui, olha, o momento do Brasil é crítico e exige gestos políticos e generosidade. Depois de muito diálogo com companheiros de partido e analisar o cenário, decidi então pela candidatura a deputado federal. Defendo a unidade da esquerda para derrotar os tucanos e o bolsonarismo no estado de São Paulo. Em nota, a executiva estadual do PSOL informou que a decisão de Boulos coloca o partido em outra condição para ultrapassar a cláusula de barreira e projetar lideranças de esquerda e movimentos sociais no Congresso Nacional. Uma tarefa importante dos nossos tempos. O partido acrescenta que agora vai abrir um debate interno para decidir a sua posição em relação ao governo de São Paulo. Ele viu que não ia ganhar, ele precisa se manter na política. O PSOL já tem um posicionamento coerente com aquilo que ele defende, que é uma esquerda mais extremada, que é o fim do teto de gastos, coisa defendida também pelo Lula, que é aventura fiscal, que é questionar a propriedade privada e quer levar para o Congresso também esse debate. Ele acha, até o Boulos, que ele pode superar o filho do Bolsonaro, né, como sendo o candidato mais bem votado do estado. O tempo dirá, mas é um projeto político do PSOL que tem aí no Boulos o seu grande nome. Muito provavelmente ele será eleito.